Olá, gente. Eh, Sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas no livro de Tiago. Hoje, finalmente, a gente vai entrar, de fato, no livro de Tiago. Eu queria começar hoje com oração, como a gente tem feito, e agradecendo todo mundo que está participando com a gente, tem sido muito bacana. Ontem vocês comentaram a questão da minha voz, que eu fazia muito. Não precisa ficar preocupados não, tá, gente? Durante o dia eu bebo água, pode ficar tranquilo. E antes de começar também, eu queria mandar um beijo para algumas pessoas da minha família que tenham participado da live. Eu queria mandar um beijo pro meu primo Thiago, minha prima Érica, minha prima Ellen, meu marido dela, Nelsinha, minha mãe, Vani. Um beijo para vocês. Para mim é uma honra que vocês estejam estudando comigo aqui o livro de Tiago. Queria também falar, já que a gente tá aqui, né, com uma galera, fazer propaganda. Essa camiseta super legal, é da marca do meu marido. E que se alguém quiser checar lá as camisetas que ele faz, eu vou colocar o link pra vocês no Stories lá do Instagram. E aí quem quiser, olha. Se você morar aqui nos Estados Unidos é mais fácil, mas se você morar no Brasil, se eu não me engano, a gente entrega no Brasil também, mas fica mais caro. Mas, fica a dica aí, eu acho que eu sou super suspeita, mas eu acho ele um ótimo design. Então vamos lá. Eu vou orar e aí a gente começa, tá bom? Senhor Deus, Pai, que privilégio. Novamente nós estamos aqui com esse tempo para nos dedicarmos à Tua palavra, Pai. Como eu postei ontem aquela frase da Elizabeth Elliot, em tempos de incerteza como esse que a gente tem vivido, Deus, é somente a absoluta certeza da Tua palavra, a absoluta verdade da Tua palavra que nos mantém firmes e nos mantém caminhando e seguindo, Deus. Quando tudo ao nosso redor muda, nós podemos ter paz em saber que o Senhor é ainda o mesmo e o Senhor permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus, eu te suplico para aqueles que nós amamos, que estão, especialmente aqueles que estão nos grupos de risco desse vírus, Pai. Eu te peço para aqueles que são mais velhos, nossos avós, nossos pais. Eu te peço para aqueles que têm imunidade baixa. Eu te peço para aqueles que têm asma, problemas respiratórios. Eu te peço, Deus, para aqueles que precisam continuar trabalhando, cujas empresas não permitem que eles fiquem em casa, ou cuja situação financeira não permite que eles fiquem em casa. Deus, nós cobrimos essas pessoas com oração. E eu te suplico, Pai, no nome de Jesus, porque o Senhor nos permite fazer isso. Eu te suplico que o Senhor proteja-os todos. Pai, que essa seja uma época em que, em meio ao caos, nós possamos olhar para o Senhor e saber que o Senhor permanece o mesmo, que o Senhor é bom, sempre bom, e que o Senhor é Emmanuel, Deus conosco, mesmo em meio às tribulações. Eu te peço que, conforme a gente aprende hoje no livro de Tiago, que o Senhor abra os nossos olhos para entender as verdades da Tua palavra, que é viva e eficaz. Fala conosco, Pai, eu te suplico, em nome de Cristo, fala através de mim ou apesar de mim. Amém. Amém. Então vamos lá, gente, já começo tossindo já. Mas vamos lá. Eu espero que vocês tenham feito a lição de casa. A lição de casa era vocês fazerem os 3 passos no método indutivo, que é a observação, a interpretação e a aplicação, e tentar fazer isso em Tiago, no capítulo 1, dos versículos de 1 a 8. Conforme eu estava estudando pra gente ter a nossa aula hoje, eu decidi que a gente, ao invés de fazer só de 1 a 8, pra gente ir dos versos 1 a 11, na verdade. Só porque Tiago, apesar de ser só que 5 capítulos, tem muita coisa, muito conteúdo. E se a gente for fazer partes muito pequenas dos capítulos, a gente vai acabar ficando muito tempo nesse estudo. Então, vamos fazer de 1 a 11, não tem problema que vocês não fizeram a tarefa para a parte mais de 1 a 11. Como os versos de 9 a 11, não tem problema, porque são só 3. Mas vamos lá. Eu espero que vocês tenham feito, então, as suas anotações. Eu já tinha mostrado para vocês ontem as minhas anotações. Eu separei, então, as pessoas, eu separei os lugares, eu separei os contrastes. E aí eu fui nos comentários bíblicos. Eu não sei se vocês têm acesso a comentários bíblicos, mas se tem, eu espero que vocês tenham usado e feito algumas anotações acerca do que significa algumas dessas coisas aqui no livro de Tiago. Mas vamos começar lá no começo,
Tiago 1:1. Novamente eu estou usando a versão revista e atualizada. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Aqui a gente vê o começo da carta, Tiago está se apresentando. Aqui é uma carta, né? A gente começa a carta com a saudação e se apresentando e também explicando para quem a carta é adereçada. A Jen Wilkin fala muito que quando você tem uma carta, você não abre e já começa a ler o conteúdo. Primeiro você olha o envelope, você vê de onde que ela veio, você vê quem que enviou, você vê para quem que ela é. E a mesma coisa com os livros. Foi por isso que antes da gente começar direto aqui a ler o conteúdo da carta, a gente fez todo o trabalho de entender o contexto, de entender a parte histórica, de entender quem escreveu, quando escreveu e tudo isso. Então, a gente já leu o envelope, a gente já fez as perguntas arqueológicas, e agora a gente vai começar a ler o conteúdo da carta, que nesse caso é uma carta mesmo, mas ela quis dizer com qualquer livro da Bíblia, a gente começa primeiro vendo o envelope e depois a gente começa o conteúdo. Bom, Tiago, como a gente já falou, era um meio-irmão de Cristo, a gente crê nisso, que ele era, o autor dessa carta era filho de Maria com José, a gente já viu isso lá na passagem de Mateus. A gente crê também que foi ele quem fez aquele discurso no Concílio de Jerusalém, lá em Atos, no capítulo 15, se não me engano. Então é o mesmo Tiago. Inclusive, os teólogos dizem que se você comparar o conteúdo da carta de Tiago com o conteúdo daquele discurso, é bem parecida a linguagem, é bem parecida a forma de se expressar. Então a gente crê que esse Tiago aqui é o Tiago, meio-irmão de Cristo. Agora, é muito interessante a gente ver que ele escreveu Tiago, servo de Deus. Ele não diz Tiago, meio-irmão do mestre. Por que é importante a gente saber disso? Porque ele poderia ter feito isso. Na verdade, não teria nada de errado se ele tivesse feito isso, certo? Se ele tivesse escolhido falar Tiago, meio-irmão de Cristo. Mas ele não quis. A palavra que ele usa aqui para servo, a tradução, ou na verdade a palavra original do grego, é uma palavra que era um termo seria melhor traduzida se fosse traduzido como escravo e não servo. Por quê? Escravo, nesse caso, era um escravo, ou o termo usado seria um escravo que foi liberto, mas que escolheu ficar com seus senhores. É esse tipo de relacionamento que Tiago diz que ele tem com Deus. Ele é um escravo de Deus. O John MacArthur é um pastor aqui norte-americano, ele tem um livro que a editora Fiel tem traduzido, chamado Escravo, que traz justamente essa tese, por assim dizer, de que as palavras usadas no Novo Testamento, que foram traduzidas em português como servo, na verdade, o verdadeiro significado delas era escravo. Então, quando essas pessoas, e aqui no caso Tiago diz, olha, eu sou servo de Deus, ele está querendo dizer, não, eu sou um escravo de Deus. Agora, novamente, lembre que esse era o meio-irmão de Cristo, e ele poderia ter usado desse título que ele tinha, ele poderia ter falado desse título, mas ele escolheu se identificar como escravo de Deus, como alguém que não escravo no sentido de que Deus é um tirano, mas a verdade é que nós sempre seremos escravos, ou do pecado e do diabo, ou de Deus. Agora, me diz, quem que é o melhor mestre? Será que é o pecado que nos arrasta sempre para a morte? A gente vai ver isso depois. O fim do pecado é sempre a morte. Ou será que é Cristo que escolheu morrer por nós? Tem uma ilustração que eu vi uma vez, que é Cristo num cavalo como rei, e atrás dele os seus escravos acorrentados, felizes. Na época, na questão romana, quando eles iam para a guerra e eles ganhavam a guerra, eles traziam as pessoas que eram agora escravas deles por causa que eles tinham perdido, eles traziam eles acorrentados e eles faziam essa passeata, né? Para mostrar, para humilhar essas pessoas. E essa imagem mostrava que Cristo é o nosso rei, nosso Senhor. Nós somos todos seus escravos, felizmente acorrentados. Nós somos acorrentados pela graça. Eu espero que vocês estejam entendendo. É esse tipo de escravo que Tiago se identifica como sendo que nós somos. Escravos da graça. Escravos cujo servo, ou cujo mestre, é incrivelmente misericordioso. Que poderia nos dar o que nós merecemos, que é a morte. Que poderia nos dar o que nós merecemos, que é a culpa do pecado. Mas ele escolheu tomar sobre si, tomar sobre seu filho, a culpa do pecado que era nossa.
e nos fazer puros e filhos. Então nós somos escravos que foram adotados na família. Imagina isso, né? Um senhor que tem escravos, pensa na época lá de Roma, e aí ele escolhe adotá-lo em sua família. É isso que aconteceu. Uma coisa importante também a gente lembrar é que essa conotação de escravo aqui não é a mesma conotação de escravo que nós temos, porque nós pensamos na escravidão, especialmente africana, quando toda a colonização e os africanos foram então trazidos para o Brasil, por exemplo, para os Estados Unidos como escravos, em que eles não tinham direitos sobre nada, eles não tinham direitos sobre seus próprios corpos, eles eram maltratados, torturados. Essa não é a conotação que a audiência original teria, que esses cristãos das 12 tribos teriam, porque eles não pensavam nesse tipo de escravidão, mas o tipo de escravidão que existia na época deles, que era uma escravidão assim, que a pessoa era praticamente um servo na casa, ele não era como os escravos africanos foram aqui no Brasil, é um tipo de escravidão bastante diferente. Mas enfim, Tiago então começa a carta se identificando como escravos de Deus, e a gente vê a grande humildade que nós devemos sempre espelhar. Se o próprio meu irmão de Cristo não quis se dar o título de meu irmão de Cristo, mas se reconheceu como servo, se reconheceu como escravo, quem somos nós para nos acharmos iguais a Deus ou semelhantes a Deus no sentido de autoridade, no sentido de poder? Nós somos apenas escravos que foram graciosamente adotados como filhos na família de Deus. Tá? Vamos aprender então com o exemplo de Tiago e nos humilhar e nos rebaixar perante o poder da mão de Deus e não colocar... Enfim, entenderam o que eu tô querendo dizer. Vou parar por aqui. E aí, é interessante que a gente vê ali de Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Por que isso é interessante? Porque quando a gente olha no Antigo Testamento, em passagens como, por exemplo, falando sobre Moisés, a gente vai ver que fala que Moisés era servo de Deus. Ser reconhecido como servo de Deus era, na verdade, algo muito importante, que todos os patriarcas foram chamados de servos de Deus. Então, esse povo, como a gente já viu ontem na audiência original, eles têm conhecimento do Antigo Testamento, eles são judeus, então eles reconheceriam que o título servos de Deus quer dizer alguma coisa. Mas, Tiago, ele adiciona e do Senhor Jesus Cristo, ou seja, agora ele está se reconhecendo não só como um judeu que crê ser servo de Deus, mas como um cristão, ou seja, ele reconhece que Jesus era o Messias prometido, que ele veio, morreu e ressuscitou. Então agora ele se reconhece como um cristão e é servo não somente de Deus Pai, mas do Senhor Jesus Cristo. Isso era muito importante na época, porque, como vocês precisam lembrar, é o começo do cristianismo, é o começo da crença de que o Jesus, que muitas dessas pessoas tinham visto como humano, que ele era de fato o Messias prometido. Então, é importante também a gente lembrar, como eu já falei para vocês ontem, ou antes de ontem, que Tiago não creu a história cristã vai dizer que Tiago não creu que Jesus era o Cristo até que ele morreu e ressuscitou. Então pode ser talvez que foi até por isso que ele não se sentia digno de dizer meio irmão de Cristo, porque enquanto Cristo estava vivo, ele não cria nele como Messias, ele via ele apenas talvez como seu irmão lunático que fica se chamando de Messias. Mas aí quando Jesus morre e ressuscita, ele crê finalmente que de fato ele era o Senhor, o Messias. Então aí ele traz essa coisa do servo de Deus, mas não só de Deus, mas também do Senhor Jesus Cristo. E aí a quem? As 12 tribos que se encontram nessa expressão. A gente já falou sobre isso também. Essas 12 tribos eram os cristãos judeus que tinham se dispersado depois do martírio de Estevão e que estavam sendo perseguidos, e por isso eles se dispersaram pela dispersão para além da Palestina, para além da Terra Prometida, e aí eles começaram a ser perseguidos. Essa é a audiência original da carta. E então, outra coisa importante, vocês verem quanta coisa tem no primeiro versículo, que é só a saudação. Quando ele diz servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, também é importante a gente ver que ele faz uma questão de igualdade. A gente vê aqui uma teologia da divindade de Cristo, ou seja, Deus e Jesus, Deus Pai e Jesus são ambos Deus, são ambos igualdade no sentido de autoridade, no sentido de poder, no sentido de divindade. Então aqui a gente vê a teologia de que Cristo é sim Deus, ele não era só um profeta, ele não era só um homem muito bom, que veio, viveu e pregou amor e paz, ele era Deus. Então aqui Tiago deixa muito claro, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ambos no mesmo patamar. Vamos continuar, que senão a gente vai ficar aqui para sempre. Ok, vamos lá.
Todo mundo me acompanhando? Tudo bem até aqui? Estão me entendendo? Ok, vamos continuar. Os versículos 2 a 4, a gente vai falar sobre provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Bom, primeiro termo, meus irmãos. O autor de Tiago, ele vai usar esse termo 15 vezes na carta como um todo. Se você pensar que é uma carta não muito comprida, 15 vezes é muita coisa para esse termo ser usado, o termo meus irmãos. Por que é importante notar isso? Porque, como eu falei na outra aula, essa carta de Tiago vai ser, por vezes, bastante cáustica. Vai ser, por vezes, uma carta dura, com ordens duras e com algumas exortações duras. Então, é importante a gente lembrar que Tiago chamou eles de meus irmãos vez após vez. Ou seja, tudo que ele disse, até as partes que foram mais duras, vieram de um sentimento profundo de amor por esses irmãos. Então, eu acho importante para a gente lembrar que quando a gente tem exortações a fazer aos nossos irmãos em Cristo, do nosso corpo local, da nossa igreja local, que a gente não pode deixar de lado o amor. A exortação precisa ser feita em amor, lembrando que nós somos todos irmãos da mesma família e que nós precisamos ter amor uns pelos outros. Então, nessa carta de Tiago, apesar de toda a acidez que vai vir mais para frente e da dureza de algumas das palavras que ele vai trazer, ele chama eles de meus irmãos. Ele se relembra vez após vez que esses são meus irmãos em Cristo, nós somos a mesma família e todos esses sentimentos precisam vir do amor que eu sinto por eles. Então, meus irmãos, ele usa 15 vezes, se você quiser contar aí, eu ia fazer uma parte da tarefa, mas esqueci. Ele usa isso 15 vezes. Ele vai dizer, tende por motivo de toda alegria. É importante a gente ver que ele diz toda alegria, sem exceção. Não é só uma pequena alegria ou eu tô contente e tudo mais, mas é um sentido de toda alegria, de sentir real alegria ao passar de por quê? Pelas provações. E ele diz não só algumas provações que virão uma ou outra, mas por várias provações. É importante a gente notar que ele diz várias provações. Como cristãos, nós não somos chamados, ao contrário do que muitas teologias por aí pregam, nós não somos chamados a uma vida fácil. Pelo contrário, se você leu o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento é sobre a Igreja de Cristo sendo perseguida. Perseguida de maneira muito mais profunda do que qualquer um de nós na Igreja de Cristo jamais conheceu. Pode ser que algum dia nós cheguemos a esse tipo de perseguição, mas nós ainda não temos essa noção. Como filhos de Deus, como cristãos, como seguidores de Jesus, nós vamos passar não só por provações, mas por várias provações. E a gente não deve ficar surpreso quando as provações vierem, como se isso fosse para além do que Deus tem para minha vida. Muitos cristãos que estão vivendo como se Deus devesse para eles alegria e prosperidade, estão lendo a Bíblia errada. A verdade é essa. A Bíblia vai nos dizer que nós vamos passar por várias provações. Nosso Senhor Jesus disse que nós não deveríamos estar surpresos quando o mundo nos trouxer aflições, mas que nós deveríamos ter calma e paz de saber que Ele venceu o mundo. Essa é a nossa certeza. É uma certeza de que Cristo já venceu o mundo. A gente já sabe o final da história. A gente sabe qual que é o final da nossa história. A gente sabe que nosso último suspiro aqui nessa terra vai ser o nosso primeiro suspiro na eternidade com Cristo. Então nada deveria nos assustar. A Elizabeth Elliot é uma autora que eu gosto muito. Inclusive o meio nome da minha filha é Elizabeth. É porque ela era uma mulher muito sábia. Mas ela tem uma frase que ela diz: tema a Deus e seja completamente fearless, sem medo nenhum. Nada no céu nem no inferno pode te assustar. Esse é o tipo de fé, esse é o tipo de atitude que nós devemos ter diante das várias provações que a Bíblia nos diz que nós vamos sofrer. Eu acho importante a gente, especialmente nesse momento em que a gente está vivendo de coronavírus, a gente se lembrar que esse mundo jaz no pecado, esse mundo jaz no maligno, esse mundo está caído. A gente não precisa ficar surpresos que coisas como o vírus têm acontecido. Pelo contrário, a gente devia ficar surpreso que menos coisas acontecem, que não tem catástrofe todo dia, que a gente não está morrendo à torta e à direito de formas piores do que nós estamos vivendo. A gente não deveria se
se surpreender que esse mundo está caído. É claro que nós somos chamados como servos de Deus a usar a oração em favor das pessoas, que nós devemos ter misericórdia de orar uns pelos outros, orar pelas nossas famílias, para que Deus nos proteja de catástrofes como essa, sim, claro. Mas, lembrando que nesse mundo nós passaremos por várias provações. Não se surpreenda quando as provações vierem. Apenas tenha por motivo de toda alegria, passardes por provações. Agora, isso quer dizer que os nossos cristãos nós como cristãos, nós somos masoquistas, que nós vemos alegria no sofrimento pelo sofrimento? A Juliane ali falou que ontem ela passou a noite pensando como que a tribulação pode produzir perseverança. E eu acho que o versículo, eles vão se auto-explicar aqui. Porque nós como cristãos, nós não somos masoquistas, nós não saímos pela rua pedindo que as pessoas nos ataquem, pedindo que as pessoas, enfim, nos persigam. Nós entendemos e sentimos alegria na aprovação, porque simplesmente a promessa veio. Eu espero que vocês tenham colocado o anelzinho da promessa ali do lado no versículo 3, porque diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E o versículo 4 é maravilhoso. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós, como cristãos, a gente não ama a perseguição, a aprovação pela aprovação. Nós amamos a aprovação porque nós sabemos que ela nos transforma, que ela nos faz perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, a imagem mais perfeita para a gente entender isso de forma mais simples é o seguinte: nessa época, quando eles tentavam purificar a prata para fazer espadas, enfim, fazer armas, eles esquentavam a prata no fogo, um fogo muito alto, e aí a impureza da prata subia, e aí o ourives, né, eu acho que é o ourives que fazia a prata, não só ouro, não sei, mas a pessoa que fazia, ela vinha e tirava todas as impurezas. Então, eles se esquentavam no fogo, subiam as impurezas, eles tiravam as impurezas, e aí ficava só a prata mais pura. E a forma como esse ourives sabia que essa prata estava no ponto perfeito era quando ele olhava para a prata e ele via o seu próprio reflexo. É como se a prata estivesse tão pura que ela estava praticamente um espelho, refletindo ele mesmo. Irmãos, essa é a imagem da aprovação. A aprovação é o fogo, nós somos a prata. O fogo vem e ele tira, ele sobe todas as impurezas do nosso caráter, todos os nossos pecados do nosso caráter. E aí o Senhor, ele tira essas impurezas até que ele consiga ver ele mesmo refletido em nós. As provações nos dão motivo de toda alegria, porque é através delas que nós podemos ser mais como Cristo. É através delas que o Senhor nos faz mais como Ele mesmo. Quando a gente vê aqui, que deve ter ação completa para que sejais perfeitos. Eu lembro que a primeira vez que eu li isso, eu pensei, gente, perfeitos, como é que eu vou ser perfeita? Eu me conheço, eu sei que eu sou extremamente pecadora, como é que eu posso ser perfeita? Se você olhar a versão nova, a Bíblia na Nova Versão Internacional, novamente, lembra? É importante a gente ver diferentes versões. Ela vai usar, ao invés da palavra perfeito, ela vai usar a palavra maduros. E eu acredito que ela seja uma melhor tradução. Aqui está dizendo não que nós vamos ser perfeitos no sentido de que não vai ter nenhum defeito em nós, porque nós ainda vivemos num corpo de pecado. Mas nós vamos ser cada vez mais maduros, cada vez mais como Cristo. Irmãos, eu não sei se vocês já estão acompanhando meu ministério há algum tempo, mas há 3 meses eu tive a minha filha, minha primeira filha. E a gente passou por uns maus bocados. Eu quase morri no nosso parto. E eu me lembro que antes disso ter acontecido na minha vida, eu nunca tinha tido um sofrimento muito grande. Pela graça de Deus, eu tive uma vida muito simples, muito cheia de amor. Eu tive pais que me amavam muito, que me amam muito. Eu tive uma vida sem muitas dificuldades. Mas, então, toda vez que eu lia sobre dificuldades, toda vez que eu lia sobre sofrimento, era algo muito distante de mim. E aí, quando isso aconteceu comigo, vocês podem ler o meu testemunho todo do meu parto, tá lá no meu blog, graçaemfor.com. Quando isso aconteceu comigo, agora todos esses versículos fazem sentido. De fato, o fato de eu ter quase morrido, o fato de eu ter quase perdido a minha filha, o fato de eu ter sofrido tanto nos primeiros meses da vida dela, me fizeram absolutamente mais parecidas com Cristo. Eu aprendi a
confiar mais em Deus. Eu aprendi que oração realmente faz diferença. Eu aprendi a ser mais paciente, eu aprendi a ser mais graciosa, eu aprendi a ser mais graciosa comigo mesma. A provação, de fato, produziu perseverança na minha fé. Eu pude ver Deus cada vez mais real. E eu pude ser, então, mais parecida com Cristo. O próprio Jesus disse, sede perfeitos como o vosso Pai, que está nos céus, é perfeito. Ele não quis dizer que nós devemos tentar por nós mesmos sermos perfeitos, que isso nunca vai acontecer. Mas ele quis dizer, sejam maduros, sejam cristãos que crescem, sejam cristãos que não têm medo do fogo, porque é o fogo que vai tirar a impureza. E quando Deus tirar a impureza, ele vai se ver, ele vai ver o seu próprio reflexo em você. Não tenham medo da provação. É isso que o Tiago está dizendo. Irmãos, ele disse para eles, e vale para nós, é uma verdade eterna que nós passamos para nós. Irmãos, tenham motivo de toda alegria, passar-se pelas várias provações, sabendo que elas te farão mais como Cristo. Aleluia! Eu acredito que a dor vale a pena, desde que ela nos faça mais como Cristo. Amém? Eu espero que vocês sintam dessa forma, especialmente nessa época de coronavírus, especialmente nessa época em que nós estamos todos com medo, ansiosos, com medo por aqueles que nós amamos. Irmãos, tende por motivo de grande alegria passar por várias provações, sabendo que isso vai nos fazer mais parecidos com Cristo. Esse é o momento que a igreja vai ser como Cristo, que a igreja vai postrar se é uma igreja medrosa que vive pelo medo ou se é uma igreja que vive pela fé. Tá bom? Ok, preguei muito. Vamos continuar. Tem muita coisa nesses versos, gente. Tem muita coisa. Mas vamos lá. Versículos 5 a 8. Se porém, ou seja, tem uma conexão aqui entre o que ele acabou de falar com o que ele vai falar a partir de agora. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tem muita coisa aqui também, então vamos lá. Vamos falar sobre esses versos, tá bem? Muitas coisas da carta aqui de Tiago são desconexas. Inclusive, tem gente que acredita que essa carta foi colocada junta, pegando partes de coisas que Tiago disse, e depois da morte dele, que as pessoas juntaram várias das lições que ele disse nessa carta. Não sei se é verdade ou não, mas enfim, tem partes dessa carta que de fato parecem desconexas. Mas essa aqui eu creio que tem conexão. Quando você olha a primeira vez, parece desconecto. Vamos falar de sabedoria? Desconectado, gente. No meu português, vez ou outra fala. Vamos falar de sabedoria, depois de falar de provação, como é que as duas coisas estão conectadas? São conectadas no sentido de que, quando a gente lê o verso 4, que nos manda sermos maduros e íntegros, pode ser que a gente olhe e fale, Deus, eu não tenho em mim a força de olhar para a provação dessa forma. Eu tô no meio do fogo, o fogo tá me queimando, o fogo tá doendo, e eu não consigo encontrar alegria nesse momento. Eu sou humana, eu não consigo encontrar alegria nessa provação. Aqui a gente vê como a gente pode, de fato, encontrar alegria nessa provação. Ele diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente a todos. Irmão, se você tá no meio da provação e você não consegue encontrar em si forças para encontrar alegria nela, peça a Deus. Quando ele diz a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Impropera significa censurar, significa criticar. Nós não temos um Deus que olha para nós desapontados. Nós não temos um Deus que olha para nós quando nós pedimos por sabedoria, quando nós pedimos por força para passar pela provação e pensa, de novo a Francine, não aguento mais dar sabedoria para a Francine. Não aguento mais que ela venha pedir oração. Irmãos, nós temos um Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes censura, não lhes critica, e ser-lhe-á concedida. Tá aqui outra promessa, eu espero que você colocou também aqui, o anelzinho da promessa do lado do verso 5. Ser-lhe-á concedida, amém? Ele vai nos dar sabedoria no momento que nós precisarmos. E essa sabedoria aqui é uma sabedoria no sentido de que nós temos todos os fatos, nós conhecemos todos os fatos, e nós temos sabedoria de como usar esses fatos, de como fazer um bom uso desse momento na minha vida, de maneira que eu possa crescer. Esse é o tipo de sabedoria aqui. Irmãos, Deus nos dá sabedoria. Eu não sei vocês, mas teve uma época na minha vida em que eu enxergava Deus como esse Deus carrancudo, esse pai bravo, que se eu vinha e pedia alguma coisa, ele de fato me improperava, ele me censurava. Esse não é o Deus a quem nós servimos.
por causa do trabalho que Cristo já fez, por causa da morte que Cristo já morreu, Deus olha para nós, ele vê o sangue do seu filho, ele vê nós à luz do sacrifício de Cristo, ele nos ama tanto, irmãos, ele nos ama. Então, quando nós vamos a ele, nós dizemos, Senhor, o fogo está queimando, e eu não tô aguentando, eu preciso de sabedoria para passar por essa provação, eu preciso de sabedoria para não ficar ansiosa sobre o coronavírus, eu preciso de sabedoria para saber cuidar da minha família ao mesmo tempo em que eu cuido das pessoas lá fora. Me dá sabedoria, Pai. Ele não nos impropera, ele não nos critica, ele não nos censura, ele nos dá sem censura, liberalmente, ser-lhe-á concedida, amém? Que nós possamos pedir sabedoria ao Senhor. Bom, mas aí ele vai dizer, peça com fé, sem duvidar. Não seja como a onda do mar, que vem e vai, que vem e vai. Esse versículo é um pouco controverso, né? Porque às vezes a gente vai olhar para ele e vai falar, então quer dizer que se eu pedir, se eu fizer todas as minhas orações com fé, Deus vai me dar. É isso que tá escrito. Tá escrito, se eu pedir com fé, o Senhor vai me dar. Se eu não pedir com fé, Ele não vai me dar. Então, quando eu orar, eu preciso orar e falar, Senhor, eu quero muito esse emprego, e eu tenho fé que eu vou conseguir, então eu vou conseguir. Não é isso que Tiago tá dizendo, gente. Ele tá dizendo, se vocês virem a metáfora que ele usa aqui da onda do mar, é algo que vai e vem. É algo que vai e vem. Ou seja, ele diz ali no verso 8, homem de ânimo dobre. O que é dobre? É fingido. É uma mente dividida. É alguém não comprometido com Deus. O que o Tiago tá querendo dizer aqui é o seguinte, não seja aquela pessoa que tem... A gente fala muito disso, né? A gente fala muito disso às vezes, né? A pessoa que tem um pé no mundo, um pé na igreja. Um pé no mundo, um pé com Deus. Não seja aquela pessoa de mente dividida. Não seja aquela pessoa que está orando, mas só ora quando é bom para ela mesma, só ora quando é conveniente. Ele está querendo dizer o seguinte, Deus não vai dar sabedoria àqueles que não estão completamente rendidos a Ele, completamente comprometidos a Ele. Se a gente orar e sem comprometimento nenhum com Deus, nós somos um homem de ânimo dobre, um homem fingido, de mente dividida. O Senhor não vai nos garantir, o Senhor não vai nos dar a sabedoria que nós estamos pedindo. Então é isso que ele quer dizer. E é interessante notar que Tiago vai usar várias metáforas de natureza, porque ele era um homem, né, um homem da natureza, um homem do campo. Ele vai usar várias metáforas de natureza. É muito bacana da gente notar isso sobre essas especificidades dos autores bíblicos, né? Que os autores bíblicos, apesar de que eles foram completamente inspirados pelo Espírito Santo, eles ainda tinham seu próprio estilo, né? Eu amo isso. A Bíblia é um livro com autores de estilos completamente diferentes. É muito bacana. Então é isso que quer dizer. Eu espero que tenha ficado claro. Quando ele diz peça com fé e nada duvidando, o que ele está querendo dizer é justamente peça sem uma mente dividida. Viva uma vida completamente para Deus. Sem essa divisão entre vou viver um pouco para Deus quando for conveniente, quando não for conveniente, vou viver para mim mesmo, vou viver para o mundo. A esse tipo de homem de ânimo dobre, Deus não vai garantir a sabedoria, Deus não vai responder. Ok? É isso que ele quer dizer. E aí, deixa eu só olhar aqui nas minhas notas se eu esqueci de falar alguma coisa sobre esses versos. Não, eu creio que eu falei sobre tudo que eu queria falar. Ok, então vamos passar então para os versos de 9 a 11. Que vocês não tinham na tarefa de casa, mas a gente vai falar assim mesmo. Ele diz então, aí ele vai passar para outro tema. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Novamente, ele usando aqui uma metáfora de natureza, como eu falei. É muito bacana ver essa especificidade do autor, de Tiago. O que ele está querendo dizer aqui? Ele vai usar de um contraste. Eu espero que vocês tenham usado o contraste aqui. Bom, vocês não fizeram a tarefa desses versos. Mas aqui, ser um contraste. A gente poderia usar o símbolo do contraste. Por quê? O irmão de condição humilde versus o rico. Então, um contraste entre os dois. E também a dignidade do irmão de condição humilde versus a insignificância do rico. Então aqui Tiago está usando de contraste e de ironia, né? Essa ideia de sorte reversa era uma ideia muito comum na literatura hebraica. A gente vai ver muito isso
nos Provérbios, a gente vê isso quando, em Lucas, no capítulo 1, quando a gente vê o Magnificat, a oração de Maria, ela vai falar que a sua serva humilde ele exaltou. E para sempre eu serei louvada entre os povos, porque eu fui escolhida como mãe de Cristo. Ou seja, ela faz esse contraste. Era uma coisa muito comum da literatura hebraica. Então é esse tipo de especificidade literária que a gente está vendo aqui. Ele está usando essa sorte reversa. A gente vê isso bastante no Antigo Testamento, inclusive no storytelling, né? Na forma como eles contam histórias. Por exemplo, Nabucodonosor era rei e morreu de forma desprezível. José era um jovem pobre e virou escravo, e aí disso virou governador. Então a gente vê muito essa questão de sorte reversa na literatura do Antigo Testamento. E é isso que o Tiago está trazendo aqui, sorte reversa. O irmão de condição humilde floresce na sua dignidade e o rico perceba a sua insignificância. Não tá trazendo não tem nada muito de, o que será que isso quer dizer? É bem claro. Ele tá querendo mostrar uma perspectiva eterna, especialmente para esses irmãos que, como a gente disse, estão passando por provação, e a gente novamente precisa pensar na audiência original. Provavelmente a maioria da audiência original estava na condição humilde, justamente porque eles estavam fugindo, eles estavam praticamente sem nenhuma condição financeira, fugindo e lutando por suas vidas. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: a vocês todos que estão agora nesse momento sofrendo por causa da causa de Cristo, pobres por causa da causa de Cristo, glorie-se na sua dignidade. E o rico lembre-se da sua insignificância, porque numa perspectiva eterna, numa perspectiva de Deus olhando para a nossa situação humana, a verdade é que o rico, ainda que viva uma grande e longa vida cheia de riquezas, ele nada mais é do que uma erva que seca e cai e vai passar. Assim também o rico se murchará dos seus caminhos. Mais pra frente, se não me engano, no capítulo 5, Tiago vai trazer uma teologia muito forte, muito crítica do rico. Ele vai criticar bastante a riqueza usada para o mal. Mas, por enquanto, ele trouxe essa introdução do assunto, dando uma ironia, um tapa, assim, né? Para dizer, olha, o pobre, lembre-se que aos olhos de Deus, você tem a sua significação. Especialmente o pobre que está pobre e sofrendo por causa da causa de Cristo. E o rico, ainda que rico, lembre-se que perante Deus você não é nada, e lembre-se da sua insignificância que você vai passar como a flor da erva. Tá? Bom, vamos agora para a aplicação. Então, a gente fez a observação da lição de casa. Agora, tudo isso que eu ensinei aqui foi a interpretação, né? Geralmente, quando a gente ensina o que o pastor faz na igreja, uma boa mensagem, uma boa pregação é aquela que traz a interpretação do texto, de acordo com a audiência original, sem tentar trazer direto para a gente, mas que termina com a aplicação. É importante a gente fazer sempre a aplicação do texto bíblico, senão o texto bíblico não nos muda, né? Bom, então vamos fazer a aplicação. Quais são as verdades eternas aqui? Ontem vocês me perguntaram, uma pessoa me perguntou, na verdade, Fran, como é que a gente reconhece algo como verdade eterna? Como é que eu sei que algo é uma verdade eterna? Se valia para... é algo que valia para a audiência original, mas que ainda vale para a gente. Não é muito difícil da gente ver isso. Porque, por exemplo, se a gente olhar algo que no texto dá a entender no próprio texto que ele está falando para os cristãos seguidores de Deus, para os que amam a Deus em geral, é uma verdade eterna que se aplica a nós. Se ele está especificamente falando com um povo específico, para um contexto específico, numa época histórica específica, então não é uma verdade eterna. Eu já dei o exemplo aquele dia sobre a lei de Moisés. Quando ele fala não matarás, a gente sabe que é algo que qualquer seguidor de Deus, qualquer pessoa que ama a Deus, deve seguir, uma verdade eterna. Agora, não aparar a barba, não comer porco, essas coisas específicas, eram coisas que não são verdades eternas, portanto não passam pra cá. Ok? É assim que a gente reconhece verdades eternas. Então aqui, por exemplo, a questão de passar por provação e entender ela como algo que produz perseverança, é uma verdade eterna, vale para qualquer seguidor de Deus, para qualquer pessoa que ama a Cristo, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Então vamos ver. A aplicação. Eu tinha falado para vocês que existem 3 perguntas de aplicação. A primeira é, o que esse texto me ensina sobre Deus? A segunda é, o que me ensina sobre mim? E a terceira,
a partir do que me ensina sobre Deus e sobre mim, o que é que eu devo fazer para transformar a minha vida. Bom, eu espero que cada um de vocês tenha respondido essas perguntas de maneira pessoal. Eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu respondi. O que esse texto me ensina sobre Deus? Eu vejo que me ensina que Deus é um Deus generoso, é um Deus que está sempre pronto a ouvir as minhas orações, a receber as minhas orações, a receber tudo aquilo que eu tenho de dificuldade no meu coração em forma de oração. E Ele não me impropera, Ele não me censura, Ele não me critica. É um Deus que está de braços abertos para receber os seus filhos e para ouvir a oração deles. É também um Deus que diz que apesar das provações desse mundo, Ele já as venceu. E é um Deus que me diz que até mesmo o fogo Ele vai transformar para o meu bem. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E até mesmo as provações cooperam para o meu bem e me transforma e me faz mais como Cristo. É um Deus também que não dá glória aos ricos, que não vê o mundo da maneira como os homens veem o mundo, mas que sabe que a dignidade humana não está na pobreza nem na riqueza, mas em nós sermos imago Dei, nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. É isso que esse texto me ensina sobre Deus. À luz do que ele me ensina sobre Deus, o que ele me ensina sobre mim? Me ensina que eu sou amada, me ensina que eu posso me achegar a Deus como uma criança que se achega ao rei. Tim Keller tem essa frase que ele diz: a única pessoa que pode importunar um rei às 3 da manhã com um pedido de água é o filho do rei. E, irmãos, é essa forma como nós podemos nos aproximar de Deus. Nós somos filhos do rei. Nós podemos chegar a ele em qualquer momento e pedir por um copo de água, porque é assim que ele nos vê como seus filhos. Ele tem prazer em receber as nossas orações. Então eu me reconheço, à luz do que eu vi sobre Deus, como filha de Deus, como alguém que é bem-vinda na presença dele. Não só isso, eu me vejo como alguém que vai ser carregada pelas provações, que o Senhor não vai me abandonar no fogo, mas como Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abdinego, Ele vai estar comigo no fogo, e que eu posso ter certeza disso. E Ele também me mostra que, seja eu rica ou pobre, que eu sou digna diante do Senhor, por causa não da minha pobreza ou da minha riqueza, mas porque eu sou filha dele. À luz do que isso me ensina, do que o texto me ensina sobre Deus e sobre mim, o que é que eu preciso fazer? Ou seja, qual que é o passo que eu preciso tomar? Para mim, eu coloquei que eu preciso encontrar paz na provação e orar mais. Encontrar paz na provação, sabendo que ela produz perseverança e me faz mais como Cristo. E orar mais, sabendo que Deus não me censura, que Ele quer que eu me achegue a Ele com fé em oração. Essa foi a aplicação que eu fiz, cada um vai fazer a sua aplicação de forma pessoal, a aplicação precisa ser pessoal, mas eu tô compartilhando a minha para que vocês tenham um pouco mais de noção de como fazer ela. Bom, 42 minutos depois, nós terminamos. Amanhã, se Deus assim me permitir, nós vamos falar sobre, creio eu, os versos de 12... Eu acho que a gente consegue... Não sei. Será que a gente consegue fazer de 12 a 27? Vamos fazer a tarefa de casa dos 12 ao 27. E aí, se a gente não conseguir passar por tudo isso, amanhã, pelo menos, a tarefa de casa já tá pronta. Tá? Então, a tarefa de amanhã é fazer os 3 passos: observação, interpretação e aplicação dos versos, dos versos 12 a 27 do capítulo 1. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta específica, pode fazer aqui no chat, tanto do Instagram quanto do YouTube. A minha bateria aqui do meu celular vai acabar daqui a pouco. Mas eu vou orar, e aí se alguém tiver alguma pergunta pode fazer, que eu respondo depois da oração. Tá bom? Pai, obrigada. Obrigado, Pai, pela essa oportunidade que nós tivemos de estarmos juntos. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado. Pai, eu te peço que o Senhor nos ensine a nos aproximarmos de Ti em oração, a confiarmos que o Senhor não nos censura, que o Senhor quer as nossas orações, que o Senhor não nos quer com ânimo dobre, com mentes divididas, mas completamente seus. Pai, nos dá alegria na provação, nos ajuda a encontrar a alegria na provação, sabendo que o fogo, por mais que doa, é o que retira as nossas impurezas e nos faz mais como Jesus. Se nosso mestre sofreu, Pai, não nos permita tentarmos sermos melhores que nosso mestre e não querermos o sofrimento nesse mundo. O Senhor não nos chamou à prosperidade, o Senhor nos chamou à servidão. Nós somos escravos alegres de Ti, Pai. Nos faça viver assim. É que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Ok. Vamos ver se tem alguma pergunta.
Como você divide texto? Não sei. Eu separo o que faz sentido junto, e aí eu faço o máximo que eu tenho de tempo. Não tem muito segredo pra dividir, não. Quais são os passos? Id, é só você assistir as 2 aulas anteriores, tá bom? Que a gente tem os passos lá do método. Se a fé não for confirmada, ela não produz perseverança. Então, você tá falando ali no 4, né? Ora, perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos. Não, desculpa, o 3, né? Que diz, uma vez confirmada, produz perseverança. Eu acho que a gente não pode ler muito ali. Eu acho que tá dizendo simplesmente que a fé, uma vez que ela é provada, uma vez que o fogo vem, ela produz perseverança. Eu acho que talvez o sentido de confirmação que não funcionaria, por assim dizer, é quando a gente não permite que o fogo retire as nossas impurezas. É quando a gente vive na autocomiseração, quando passa pela provação, sente que Deus não tem direito de nos provar, que nós não, como filhos dele, nós deveríamos ter apenas boas coisas na vida, essa ideia de evangelho da prosperidade, achando que nós não podemos sofrer. Eu acho que quando a gente encara a aprovação dessa forma, de fato, ela não vai produzir perseverança. Pelo contrário, ela vai produzir uma fé enfraquecida de uma pessoa que começa a duvidar de Deus em meio ao sofrimento. Eu acredito que quando nós vemos o sofrimento de fato como esse fogo que purifica a nossa fé e remove as impurezas e nos faz mais como Cristo, é que nós podemos de fato ver a perseverança. A perseverança no sentido de que a gente começa a aguentar mais o fogo e encontrar paz na aceitação de estar no meio do fogo, justamente porque a gente sabe que o objetivo do fogo não é a nossa destruição, mas a nossa transformação em alguém mais parecida com Cristo. Tá bom, queridos? Os outros vídeos estão no youtube.com/Francine Veríssimo. Tá bom? Um beijo. Tchau!